Olá, meu nome é Keila e você está assistindo a minha jornada bariátrica. Então, hoje, dia 5 de agosto de 2023, eu completo 2 meses desde a cirurgia bariátrica e tem sido 2 meses intensos, com muito aprendizado, muita coisa nova. Então, assim, até parece que tem mais tempo, com tanta coisa que eu tenho feito, né? Mas tem sido bom. Fiz meus exames de sangue, minhas taxas estão ótimas, né? Tenho tomado meu suplemento vitamínico. Eu tomo o Bariatric Fusion americano, vou colocar aqui a foto para vocês verem. E todo esse processo tem sido muito bom. Eu estou muito confiante no todo o processo, com a ajuda de Deus, né, que tem assim me dado graça nesses últimos 2 meses. Então tem sido assim muito bom. Então, graças a Deus, nesses últimos 2 meses eu já eliminei 15 quilos. Vou colocar a foto aqui para vocês verem do antes e do depois. E tem sido um processo muito bom. Tem sido bom poder comprar roupa com número menor, né? Eu sei que ainda a caminhada é longa, né? E com a graça de Deus eu chego lá. Mas assim, cada pouquinho que emagrece, cada quilo que emagrece é muito bom. E falando em emagrecimento, eu queria falar sobre a expectativa de emagrecer, né? Porque muita gente me pergunta, quanto tempo você leva para emagrecer? Ou quanto tempo você já vai estar mais magra? E como é que é esse cálculo? Pelo que eu tenho aprendido, funciona da seguinte forma. Primeiro que não é de forma linear, então não é assim, porque eu emagreci 1 quilo essa semana, que toda semana eu vou emagrecer 1 quilo. Por exemplo, tem semana que pode emagrecer 1,6 kg ou 2 quilos, depende muito da semana, depende da pessoa, depende do inchaço da pessoa, da quantidade de água que a pessoa toma ou não toma. Precisa também saber se a pessoa tem ido bem ao banheiro. Tem que saber, por exemplo, no caso das mulheres, se estão com período pré-menstrual, se está inchado. Então, assim, vários fatores, né, contribuem para que esse peso seja eficaz, no sentido de que a semana foi 1 quilo e pouco. Na semana que vem pode ser menos ou pode ser mais. Então, tudo depende. Também da quantidade de exercício físico e tudo mais. Horas de sono, tudo isso influencia. Então, a perda de peso, ela não é linear, ela não é assim fixa. Então, assim, no final do ano vou estar com tantos quilos a menos. A gente faz alguma previsão, a gente tem o desejo, né? Mas na verdade em semana a semana. Cada vez que pesa, que tira as medidas, que vai realmente descobrir como é que tem sido. Então, eu vou falar aqui também sobre alguns desafios desses últimos 2 meses, né? Primeiro, bater minha meta proteica, ou seja, o quanto de proteína que eu como por dia. Eu tenho uma quantidade X para comer por dia, que isso foi calculado pela minha nutricionista, a Karina, e ela baseou esse cálculo no meu peso ideal, né? Não no meu peso atual. Então eu tenho que, cada refeição, colocar a quantidade correta de proteína e para que no final do dia eu tenha conseguido comer a quantidade de proteína que eu preciso. Segundo desafio, continuar a comer devagar, gastando aí pelo menos 30 minutos para comer, porque a tendência é relaxar um pouco, né? Você já está mais acostumado, mas tem que comer devagar. Terceiro, e muito importante, tomar a quantidade correta de água para o meu peso atual. Então o cálculo é, no mínimo, 30 ml de água por quilo de peso. E para manter esse foco tem que andar com a garrafinha do lado, tem que tomar água o dia inteiro, tem que lembrar. Então, no meu caso, por exemplo, eu tenho que beber 3,6 litros de água por dia. E isso é muito para um bariátrico, né? O meu estômago é pequeno, então eu tenho que dividir ao longo do dia, tomar vários goles, né? E estar sempre atenta a isso. Quarto desafio, né? Agora que eu estou na dieta livre, né? Eu preciso manter a minha alimentação saudável, né? Eu tenho várias possibilidades para comer, só que eu preciso lembrar que eu estou no processo de emagrecimento, então eu preciso evitar alimentos muito calóricos, como alimentos com açúcar, com fritura, gordurosos. Então tem que ter uma alimentação saudável, né? Eu gosto muito de uma frase que alguns nutricionistas que eu faço curso e que eu sigo nas redes sociais, eles falam que é melhor você descascar mais e desembalar menos. Então, quanto mais coisa natural comer, é melhor. Quinto desafio, fazer exercícios adequados para o bariátrico, ou seja, exercício de força. Não é adequado para o bariátrico fazer exercícios
aeróbicos, crossfit, essas coisas. Estudos mostram que, na verdade, isso acaba atrapalhando, porque acaba criando uma fadiga muscular e perde-se músculo e perde-se massa óssea, então tem que tomar muito cuidado com isso, né? O exercício na medida certa, de acordo com o que os médicos orientam, com o que o seu preparador físico orienta, né? Então, assim, você fazer exercício para trabalhar a sua musculatura, para ganhar músculos e não perder os músculos que a gente já tem, né? E isso, ao longo do tempo, traz muitos benefícios, não só para a questão de flacidez, né? Mas também para que a gente não perca mobilidade e força para coisas simples do dia a dia, como caminhar, como abrir uma torneira, abrir uma porta, né? Então, assim, tem pessoas que não fazem trabalhos de musculação, né? E às vezes tem 10, 15 anos de bariátrico e está sem músculos praticamente. E não consegue, às vezes, dirigir, é muito complicado. E, assim, existem estudos, inclusive, que dizem associar a perda de massa muscular nas pernas com a demência. Então, assim, é muito importante ter os músculos em dia. Então, essas 5 coisas têm sido a minha rotina diária, né? Manter minha meta proteica, comer devagar, tomar a quantidade correta de água, manter o foco nos alimentos saudáveis, né? E fazer exercício de força. 5 coisinhas que eu tenho que lembrar e que também eu deixo como dica aqui para vocês. Assim, com toda essa minha rotina, várias coisas têm acontecido, né? Além de emagrecer, eu tenho notado algumas mudanças no meu corpo. Por exemplo, a minha forma de andar, a forma de sentar, de deitar, tudo isso está mudando. Então, meu corpo está tendo que se adaptar a esse novo momento. É bom, eu posso fazer outras coisas que eu não estava fazendo antes, né? Porém, o corpo às vezes sente, por exemplo, às vezes dá dor nas costas, às vezes dá o joelho, às vezes dá um pouco a junta, ou dá o pé, né? Também estou fazendo exercício, então tudo isso vai tendo que ter essa adaptação, né? Então é um pouquinho chato, mas eu vi também que algumas pessoas passam por isso, né? Não é uma coisa assim comum. Também uma outra coisa que eu queria falar é sobre a questão de ir ao banheiro. Então muita gente também reclama de prisão de ventre após a bariátrica e isso está tudo ligado à quantidade de água que a gente toma, né? E a quantidade de fibra também que a gente consome. Mas quando eu estou falando de fibra, né, o que eu tenho aprendido é que não são as fibras de produtos integrais, como pão integral, ou macarrão integral, ou o que seja, arroz integral. São as fibras dos legumes, né? Então, na verdade, alimentos integrais não são nem bons ser consumidos pelos bariátricos, porque o alimento integral tende a dar mais saciedade. E se der mais saciedade, o que acontece? A gente não consome a quantidade correta de proteína, porque o pouquinho que a gente come, a gente já fica cheio. Então, o ideal é não comer alimentos integrais, mas sim conseguir as fibras nos legumes, né, nas verduras, e tomando água, a quantidade correta de água. E isso vai fazer com que o intestino funcione melhor. Então, essa é uma dica muito boa que eu tenho usado e tem sido muito bom. Então, para encerrar e não deixar esse vídeo longo demais, eu queria dizer que nesses últimos 2 meses foram, apesar de intensos, eu estou assim muito bem, estou muito feliz na expectativa dos próximos meses do que me espera, né? Então, assim, e uma dica que eu queria deixar: se você quer fazer bariátrica ou se você já fez bariátrica e sofre com isso, não sabe o que fazer, às vezes está tendo reganho de peso, procure conhecimento, procure pessoas que vão poder te ajudar, nutricionistas especializadas em bariátrica, né? Hoje em dia nós temos isso é importante, né? Então, assim, por exemplo, eu faço curso e sigo dentro da plataforma da Mariane Cardial, que é uma nutricionista especializada em bariátrica, onde ela dá cursos e dá palestras, tem no perfil no Instagram, no YouTube, né? Você pode seguir, pode procurar saber, se informar. E tem nutricionistas dentro dessa plataforma que são especializadas, né, para trabalhar com bariátricos, por exemplo, como a minha nutricionista, a Karina. Então, assim, é importante a informação. Se informe, conheça, né, onde você vai entrar. Então, existem coisas que você precisa saber antes de fazer a bariátrica. Mas se você já fez, está perdido, está sofrendo, procure ajuda. Procure ajuda porque tem ajuda, tem gente disponível para te ajudar, né, para te colocar no caminho certo, né, traçar ali o caminho para você caminhar por ele, tá bom? E também, se precisar
conversar alguma coisa, quiser perguntar, pode me mandar mensagem, me chamar aqui no privado. E o que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Obrigada por ficar comigo até aqui. E no próximo mês eu trago de novo mais um relatório, né, de como é que tem sido a minha jornada bariátrica, tá bom? Tchau, tchau, até mais!